Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Vanessa Urbieta. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Cates, a Itamara, pelo convite. E eu sempre falo que é um prazer, né, a gente poder estar aqui nos reunindo com supermercadistas e podendo falar de um tema tão importante que é a prevenção de perdas. Hoje, né, o nosso foco é justamente falar das mudanças e da evolução aí da prevenção de perdas no varejo. Vamos lá. Aqui, falando rapidamente sobre mim, aqui tem o QR Code do meu LinkedIn. Eu completo esse ano aí 21 anos de varejo. Trabalhei aí em áreas de auditoria, prevenção de perdas. Estou há 6 anos na indústria, mas o meu papel na indústria é justamente intermediar, né, ser a interlocutora das necessidades do varejo junto à indústria. E estou lá na indústria no varejo fazendo os treinamentos, as implantações. Então, o meu dia a dia é aí nos supermercados aí por todo o Brasil. Então, agora a gente vai entrar aqui um pouquinho falando dos dados históricos, né? A gente não poderia entrar aqui falando da história, da evolução, sem falar um pouquinho do passado, que é muito importante. A prevenção de perdas, né, ela iniciou muito, né, lá atrás, com a figura, né, do segurança patrimonial. O foco realmente era a questão de furtos, né, de combater os furtos, os roubos, e realmente assim, medidas muito mais reativas. A prevenção de perdas, sempre falando um pouquinho, né, de tecnologia, usando o CFTV, utilizando aí alarmes, as antenas antifurto, né, que já tinha uma cultura aí, isso eu estou falando de 15 anos, até mais um pouco, aquela cultura fora, né, do Brasil, mas que entrou aqui no Brasil, entrou com força também, não só no varejo supermercadista, mas veio principalmente por outros segmentos também. Quando a gente fala de processo, né, foi comentado aqui várias vezes a questão do inventário, né? Então, quando você olha para o gestor de prevenção de perdas, né, a gente já olha a figura da pessoa que coordena o inventário, que passa a noite lá fazendo as contagens. Antes também com a questão muito do inventário geral, e aí viu-se, né, a importância realmente de ter um inventário rotativo e realmente utilizar metodologias como o Pareto para você ter bons inventários. Quando a gente fala aí de pessoas, né, a gente, quem é de um tempo aí também de prevenção de perdas das antigas, a gente ia agendar um treinamento, para esse ano eu tenho budget de treinamento para o recebimento. Aí, o ano que vem, eu fazia um treinamento para frente de caixa, né? Então, muito assim, muito descentralizados, né? Era tudo muito isolado e você não conseguia ter a integração. Quando a gente fala do cenário atual, e também vai muito a calhar do que a gente acabou de escutar com os nossos colegas, do que a gente vem falando agora no período da tarde, com o Márcio Milan, a questão é justamente da gestão analítica, né, de ter dados. Nós, como profissionais de prevenção de perdas, a gente tem que trabalhar com fatos e dados, né? Até dando exemplos reais, nós, como prevenção de perdas, não adianta eu chegar numa loja que está abarrotada lá, né, de estoque lá na câmera fria de iogurte, e lá tirar aquela fotinho, né, gente? Quem nunca, né? Ir lá tirar aquela fotinho e mandar lá para o gestor de compras ou para o gestor do CD. Mas, gente, quem me garante que aquele iogurte ele não está, por exemplo, se for um iogurte, não está promocionado e que o giro de estoque dele é muito rápido, né? E que isso vai trazer uma rentabilidade maior. Então, por isso que nós, como prevenção de perdas, quando a gente vai passar qualquer tipo de trabalho, não pode ser isolado ou fato ou dado. Eu tenho que ter a junção dos dois. Quando a gente fala de tecnologia, o CFTV, né? Quem que aqui abre loja sem ter câmeras nas lojas? Difícil, né, gente? Às vezes, numa loja, você abre com 200 câmeras, 300 câmeras. E aí, outra reflexão. Qual ser humano consegue olhar 300 câmeras, 200 câmeras ao mesmo tempo?
Alguém aqui consegue, gente? É humanamente impossível, tá? E até 10% disso já é muito difícil. Então, a gente traz hoje para o CFTV, falando de tecnologia, alguns direcionamentos e também pela própria tecnologia, não só aquela câmera utilizada para segurança nas lojas. Sabe aqueles checklist, pessoal, que a segurança alimentar tem que fazer? Quanto que aqui a gente já não falou de fiscalização? Por que ela não usa a câmera para fazer esse checklist numa central? Quantos de vocês já pensaram em fazer nesse formato? As lojas hoje, né, geralmente são espalhadas, a gente tem problema de trânsito, de deslocamento, temos problemas para contratar mão de obra. Então, quando você utiliza a tecnologia ao seu favor, você consegue fazer todos esses checklists de segurança alimentar, segurança do trabalho, né, gente? Quando acontece algum tipo de acidente de trabalho, geralmente são acidentes complicados que vocês poderiam ter evitado, você pode usar pelo seu CFTV. Só que esse CFTV eu consigo fazer ele numa loja, gente? Não. Eu trago esse CFTV para uma central e nessa central eu trago os meus principais especialistas. É o principal especialista do açougue, é o principal especialista do FLV. Esses especialistas que farão as visitas na loja. E aí, gente, quando prevenção de perdas chega no estacionamento de uma loja, quem aqui já passou por isso, o pessoal lá do recebimento já sabe que a gente chegou, não é? Isso, gente, é toda a auditoria. Mesmo que o arrumar a casa não acontece, às vezes, tão rápido, mas você deve ter algum tipo de camuflagem. Quando você faz as análises pelo CFTV numa central, a loja sabe que você está fazendo auditoria? Não sabe. Então, a chance de você identificar o erro de processo e conseguir resolver, né, o resultado, ele é muito mais rápido. E um outro ponto muito interessante quando a gente fala de tecnologia são câmeras hoje que você tem que emite um mapa de calor. Pode ser que você até mude o posicionamento do layout da loja pelo mapa de calor dessa loja, onde que os clientes estão mais frequentando. Então, gente, o que é importante? A gente falou muito de eficiência operacional, né? O Márcio Milan colocou muito essa questão da eficiência. Eu não estou falando da câmera só para segurança, gente. Eu estou falando da câmera para usar na segurança alimentar, para usar na segurança do trabalho, para utilizar no checklist de prevenção de perdas e para utilizar para venda, gente. E quando a gente fala que eu estou usando uma câmera, que eu abro uma loja com certeza com ela, que quem sabe alguém vê algum dia alguma imagem, pela dificuldade, tá, gente? Não estou falando do ser humano que fica lá no CFTV, eu estou trazendo valor para isso. Quando a gente fala do processo, a gente, com tudo isso que eu estou falando para vocês, esse cenário atual, se eu tenho concentrado, né, consigo integrar todas as áreas, RH, né, eu sempre, quando eu vou dar um treinamento e tem alguém de RH, eu fico muito feliz, porque é aquele RH que vai disseminar, né, aquele conhecimento para outros setores, tá? Financeiro, jurídico, logística, a própria segurança patrimonial, se não tiver junto com a prevenção de perdas, operação e comercial. E aí, quando eu falo de pessoas, a gente sai daquele perfil reativo para um perfil proativo e realmente eu consigo a tão sonhada cultura de prevenção de perdas, né? Por quê? É muito interessante, né, quando a gente fala da evolução, né? Aqui é um slide resumido de tudo isso, porque a gente vê muito o quê? A palavra cultura de prevenção de perdas, né? Mas como que isso veio, né? Como que foi essa evolução? Então, segurança patrimonial aí, descentralizada,
passo aí a ter um início dessa tecnologia de CFTV, antena antifurto, começo a implantar procedimentos e documentos, né? Aqui, né, os profissionais de prevenção de perdas ou auditoria. Gente, é possível fazer uma auditoria de um setor que não tem uma política, que não tem um procedimento do que é certo e do que é errado? Fica muito complicado. Então, uma das etapas extremamente importante são as empresas, os varejos, né, supermercadistas, ter um sistema de gestão com os seus procedimentos e as suas políticas. Como que eu vou auditar, por exemplo, eu, né, tenho uma vivência muito aí com frente de caixa, aí eu chego lá, pessoal, até 6 itens, né, tá aí no procedimento de vocês que o operador de caixa tem que registrar 1 a 1, e acima de 6 pode multiplicar. Gente, empresas de médio para grande porte, às vezes, não têm essa política do que deve ser multiplicado na frente de caixa. Então, esse é apenas um exemplo. E aí a gente tem, né, eu passo de uma visão, né, da tecnologia mais analítica, né, um comportamento, a integração das pessoas, e agora, gente, que é daqui para o futuro, é a centralização e somente com análise de dados. Aqui é uma frase que eu gosto bastante. Ó. Essas etapas refletem uma mudança significativa de uma abordagem reativa para uma estratégia integrada e proativa, que considera tanto a segurança quanto a eficiência operacional. Eu estava conversando com meus colegas agora há pouco e a gente falou, gente, está na nossa veia a questão da segurança. Mas eu acho que está muito claro para todo mundo, né, até pelas mudanças que estão por vir, que tem que virar a chave. Né? Nós temos que ter, como profissionais de prevenção de perdas, sermos proativos. Tá? E tem 2 palavras que eu gosto muito, a questão da estratégia e da eficiência operacional. E quando a gente consegue ser estratégico, né, e ter a questão da eficiência operacional, na prática, o que eu preciso fazer? Unir a redução de perdas, e quando a gente fala de perdas, a gente não está falando só do custo, porque a perda para a contabilidade é custo, mas como nós somos profissionais que a gente visa a eficiência operacional, eu vou olhar a despesa também, e com foco no quê? No aumento do lucro e melhorar a experiência do cliente. Né? Quem é mais das antigas, né, da prevenção, quando que a gente pensava em melhorar a experiência de compra do cliente na loja? Hoje, falando de eficiência operacional, é fundamental a gente pensar sempre na satisfação do cliente, sempre no atendimento. Aqui, então, para os profissionais de prevenção de perdas, né, a gente precisa ser cada vez mais proativo e estratégico. Mas, gente, quem participa bastante, né, dos grupos de prevenção de perdas, a gente, né, participa muito de online, temos muito conteúdo na internet. Vanessa, legal você está falando que a gente tem que ser estratégico, tem que ser proativo, né, tem que disseminar a cultura de prevenção de perdas. Mas, gente, como? O Brasil é grande, né? Nós temos varejos que têm acesso a grandes treinamentos e aqueles que estão ainda se formatando. Então, o meu papel aqui para vocês, falando da questão da evolução da prevenção de perdas e da mudança, é trazer o como, né? Uma mini cartilha do que vocês podem fazer no dia a dia para realmente o prevenção de perdas ele ser um profissional diferenciado e realmente ter importância na sua organização, para quando tiver qualquer tipo de projeto na loja, na sua rede, o profissional de prevenção de perdas ser um dos primeiros a ser chamado. Por quê? Porque a preocupação, o objetivo desse profissional é com a eficiência operacional. Então, aqui a gente vai começar a falar sobre um trabalho multidisciplinar no estoque. Quando a gente, de novo, falando de prevenção de perdas, Vanessa, eu faço aqui meu calendário, meu cronograma de inventário e os acertos são carimbados no sistema. Aí eu vou fazer uma provocação aqui, gente. Quem de vocês, depois do inventário, olha os ajustes de estoque que são feitos logo em seguida?
tá? Muitas vezes, né, ali meus colegas com certeza, mas o que acontece, gente? Muitas vezes existe uma maquiagem, tá? É uma realidade dos resultados com esses ajustes que são feitos pós-inventário. Quando a gente fala, né, da perda identificada, há mais ou menos uns 15 anos, os RPs eles nem tinham a opção, né, quem é dessa época, de classificar a perda identificada. A gente tinha que, meio que estatisticamente, né, fazer algumas contas para a gente conseguir saber que daquela perda identificada, 45% era produto vencido, 20% é avaria e o resto se dividia, tá? De um tempo para cá, todos os RPs eles já vêm com essa possibilidade de classificar. Então, você tem exatamente qual é o problema e identificar a causa raiz dessa estatística. Transferências de mercadorias. Vira e mexe, né? Eu estou aí em alguma implantação e o gerente de prevenção de perdas fala assim para mim: Vanessa, eu não sei o que eu faço com a troca de notas entre CD e lojas. Né? Quem que passa aqui por isso, gente? É muito comum, né? Acaba que o CD manda a nota para a loja, não vai a mercadoria, a loja falou que não recebeu e fica aquela briga. É difícil, gente, a gente não está lá na entrega, né, para saber o que aconteceu. Tem formas de rastreamentos, enfim. Mas, voltando, lembra que eu falei que a prevenção de perdas agora é dados, gente? O que a prevenção de perdas pode fazer? Como que eu consigo medir a performance do meu CD, gente? O CD, né, a gente já falou, foi falado um pouquinho aqui de CD, entrou a mercadoria, essa mercadoria ela vai ficar estocada e em algum momento ela vai para a loja. O CD, gente, ele tem que ter lançamento de quebras e sobras, teoricamente? Não. Ele não tem que ter. Como que eu sei como que está sendo a gestão do estoque do CD, se ela está sendo eficiente ou não? É medindo o erro do CD, gente. Eu vou pegar lá, igual eu faço, a diferença entre sobras e quebras sobre as transferências? Não, gente. Para eu medir a eficiência do CD, eu tenho que somar todos os ajustes de estoque que foram realizados. Somo a perda, valor e quantidade, somo a sobra, porque foram ajustes que foram feitos ali dentro. E, em cima disso, eu divido pelas transferências. E aí sim eu vou saber qual que é a eficiência da gestão de estoque do meu CD. Outro ponto, movimentações de requisições de matéria-prima e material para consumo. Aqui, pessoal, quem também é de prevenção de perdas ou contabilidade, né, o pessoal que faz análise de dados, vocês já viram quais são os produtos que estão sendo lançados nas contas de matéria-prima e material para consumo? Outra reflexão. Eu já cheguei a pegar picanha e bacalhau lançado em material para consumo. Gente, isso acontece? Está acontecendo, tá? E por que o pessoal, Vanessa, mas o que faz, né? Lançar, né, uma picanha em material para consumo e o bacalhau. Gente, é para manipular a conta da perda. Por quê? O que né, muitas vezes quem está fazendo os lançamentos, as lojas pensam: a conta de perda está todo mundo olhando, né? Mas a conta de material para consumo e matéria-prima, às vezes o pessoal deixa um pouquinho de lado. Então, como profissional de prevenção de perdas, tem que olhar essas contas de movimentações. Foi falado muito bem aqui também pelo Márcio Milha a questão das doações, mas, por mais que tenha uma atividade, né, eu não quero ser a ruim nem a vilã, tem uma atividade social atrelada, existem as entidades que são regulamentadas para receber, por exemplo, o Mesa Brasil, enfim. Agora, por exemplo, se de repente, não sei se vocês já olharam as lojas de vocês, será que está tendo nota fiscal de doação para uma entidade XPTO que você nunca ouviu falar? Gente, pode acontecer. E por que só aquela loja está fazendo aquela doação? Mas é aqui do bairro, tal. Gente, ninguém está falando que está certo ou está errado, mas, de novo, tem que regulamentar.
né? Se uma loja pode, todas podem. E qual que é o critério? Tá? Então, tem que olhar essas contas. Rendimento, né? Tanto se falou aí do rendimento quando a gente fala do FLV, quando fala do açougue. Então, por exemplo, o rendimento do contrafilé aí, ele é em torno de 11%, 12%. Só que a gente está falando, gente, de produtos que dependem até das condições climáticas, como também já foi comentado. Então, esse rendimento, em tempos, ele tem que ser revisado. Porque se eu cadastrei o rendimento hoje e ele fica lá de eterno, as coisas podem mudar. Então, é necessário que vocês tenham um especialista lá do açougue que faz os rendimentos, na minha vivência, pelo menos a cada 3 meses, revisar se aquele rendimento continua batendo, porque senão você pode ter impacto tanto na perda, né, quanto até na margem do produto na hora da venda. E a questão das devoluções dos clientes, né? Quem que aqui consegue monitorar o que está sendo devolvido lá na loja, na frente? Sabe o balcãozinho lá na frente de caixa? Quem consegue monitorar o que está sendo devolvido? Qual que é o processo que você tem para isso? Essa conta de devolução de cliente está sendo olhada? Então, é mais um ponto. E que, com isso, gente, o que eu quero dizer? Que a prevenção de perdas não pode só olhar a conta de inventário e o que está sendo lançado na perda identificada. Toda a movimentação de estoque, a prevenção de perdas, ela tem que ser guardiã. E quando a gente fala de relatórios, né? Vanessa, você falou que a gente tem que ser estratégico, né? Você falou que a gente tem que ser proativo e buscar eficiência operacional. Quais são os relatórios que eu preciso ter na mão, gente, rotineiramente? Quem aqui da prevenção de perdas tira relatório de estoque virtual, produtos sem venda há mais de 30 dias da curva A, por exemplo? Tá? Essa medição do estoque virtual ela vai impactar diretamente na ruptura, né, que são as auditorias de gôndolas. Né? Eu não sei se aqui alguém já fez, por amostra, pegar um tabloide e verificar se tem ruptura na loja. Alguém aqui já fez isso? Gente, indico a fazer. Eu cheguei já a pegar 30% de ruptura de tabloide na área de venda. Tá? Então, o que a prevenção de perdas tem a ver com isso? Gente, a gente tem a ver com a venda. Lembra, a gente não é mais só segurança, nós somos estratégicos. Erros de movimentação do CD, como eu já comentei, giro de estoque e dias de estoque. É o exemplo que eu falei do iogurte. Né? Eu recebi estou com minha câmera lá lotada, né? O gerente da loja está gritando. Mas será que em algum momento foi feita a análise de dias de estoque para ver se esse produto ele vai vender? Quem que precisa ver isso? E, por outro lado, pode ser que seja um produto que a gente não vai perder, que vai acabar perdendo. Por exemplo, na prática, eu já cheguei a fazer análise de dia de estoque de um filé mignon com 23 dias de estoque. Eu olho 23 dias de estoque, o que eu penso? Está acima, por ser carne. Certo? Aí eu vou ver. Não, mas vamos ver quantas vezes o fornecedor entrega. O fornecedor entrega 2 vezes por semana, gente. Por que eu preciso ter esse estoque? E aí, gente, como prevenção de perdas, como risco, eu tenho que falar. Por que o comprador está lá fazendo tanta compra de filé mignon, né, de um determinado frigorífico? Até nesse nível a gente tem que entrar. Tá? Porque nós somos profissionais de prevenção de perdas e de riscos. E verificar os algoritmos de ressuprimento. Né? Não sei se aqui também temos colegas da área comercial. Né? É engraçado porque a área de prevenção de perdas é uma área de apoio, mas a gente vive negociando, né? Principalmente com o comercial. Quando a gente fala de algoritmo de ressuprimento, se eu coloco, por exemplo, um determinado produto promocionado, e o meu sistema ele não expurga esse volume que foi promocionado, o que vai acontecer na próxima compra, gente? Ele vai carregar esse histórico. E aí o produto não vai estar mais na promoção. E o que vai acontecer, gente? Vai perder.
E aí a gente entra muito no que foi falado, que é na perda de validade. Eu lembro que na época que surgiu aquele iogurte grego, né? Não sei aí quem viveu os problemas com o iogurte grego. Não, o produto é ótimo, maravilhoso, mas todas as empresas, né, todas as indústrias, eles promocionavam, cada época era uma, e não era só lá o iogurte que vendia mais, né, o integral. Aí vinha aqueles outros tipos de sabores, damasco, tal, que tinha uma venda menor. Só que ele carregava a gente no ressuprimento para compra. E aí o que ia acontecer, gente? Perda. Então a gente também tem que estar ligado a esses algoritmos de venda. E agora eu gosto muito de falar do tripé de prevenção de perdas. Acho que quem é de prevenção já escutou falar muito aí de processos, pessoas e tecnologias. E eu não poderia deixar de trazer isso justamente porque a gente está aqui. É uma mini cartilha do que a gente pode fazer de diferente aí no nosso dia a dia. Gente, prevenção de perdas não é só segurança, não é só inventário, não é só um treinamento isolado, né? Nós temos que cuidar do estoque. Como vocês viram, a gente tem uma tarefa diária com muitas atividades analíticas, tá? E aí, falando um pouquinho de processos, é implantar um sistema de gestão, né? Quando a gente fala de sistema de gestão, que são os procedimentos e as políticas, que isso realmente tem um treinamento contínuo, porque esses documentos, esses procedimentos, eles mudam, e que a cada mudança, cada um realmente, que seja lá o dono, né, desse procedimento e as áreas correlacionadas, passem por um novo treinamento. E isso, a questão virtual, nos ajudou bastante. Tá? E um ponto interessante, é a área de prevenção de perdas, gente, que tem que fazer o procedimento do recebimento? Não. A área de prevenção de perdas, ela vai verificar se esse procedimento de recebimento é aderente, né? Eu não sei se vocês já chegaram a pegar um procedimento pronto e ir lá no setor para ver se realmente é aderente ou não. Às vezes, pessoal, está lindo, maravilhoso o procedimento escrito, mas na hora que você vai ver na prática, não é nada daquilo. Então, realmente tem que achar um meio termo. E a aplicação de metodologias na prática. Por que eu falo na prática? É muito legal se eu chegasse, eu poderia fazer uma palestra só de PDCA, né, gente? Que é o planejar, fazer, checar, agir. Podia vir aqui e ficar slides só sobre isso, mas eu gosto do PDCA na prática, tá, gente? É justamente você aplicar essa metodologia através de um plano de ação, tá? Em que eu tenha datas e responsáveis, tá? Porque com isso você consegue passar, né, por aquele projeto e realmente acompanhar. Tá? Tem que verificar os desvios dos indicadores. E um ponto muito importante, que talvez eu não tenha citado, qualquer tipo de trabalho, gente, da prevenção de perdas, ela tem que partir de um desvio de um indicador. É um giro de estoque inadequado, é um resultado ruim de inventário, e o plano de ação ele vai te apoiar para isso. Falando um pouquinho de perfil, né? Na palestra do Márcio Milan, né, ele até veio com essa questão dos vigilantes, a questão de se adequar em 3 anos. Então, eu acho que esse perfil veio muito, né, está muito próximo, né, do que a gente tem que pensar para o futuro, né? Quem já não consegue ter conhecimento de operação de loja. Ah, Vanessa, eu quando entrei na prevenção de perda, gente, eu já era do varejo, mas eu não tinha vivência da loja, mas eu vivia na loja, tá? Por quê? Porque realmente tem que ver lá como que as coisas acontecem, não ser só aquele colaborador do escritório. Capacidade analítica, de novo a gente falando dos dados, tá? O perfil do prevenção de perdas, mais agora, tem que ser cada vez mais direcionado aos dados. Habilidade de relacionamento e visão de negócio. Quando eu vim para a indústria, meu atual chefe falou assim para mim: Vanessa, você vai ter que acompanhar aí o comercial, e o meu perfil lá no teste deu 101% auditora.
Né? Aí eu falei assim para ele, ó, é uma aposta, né? Sua e uma aposta minha. Só que o profissional de prevenção de perda, gente, ele é um dos maiores negociadores. Por quê? Tem hora que ele tem que puxar, mas vai ter alguns momentos que a gente vai ter que dar uma soltadinha, tá? Então, tem que ter essa visão de negócio. E eu destaquei aqui, ó, dados e fatos, justamente por aquilo que a gente comentou. Sempre eu vou ter que ter o dado e o fato, ser área de apoio. A área de prevenção de perda, gente, tem que ser hands-on, tem que ser mão na massa. Esses dias eu fui numa palestra e escutei um colega falando assim, prevenção de perdas tem que ser 90% transformação. E é isso, gente. A gente tem que realmente ter aquela vontade de fazer. E isso, com isso, a gente realmente vai se tornar estratégico e diferencial dentro da organização. E, gente, ser resiliente, né? A capacidade de resolver problemas. A gente vai passar por situações de adrenalina, né? Muito forte. E a gente tem que ter aquele momento de respirar e conseguir ter essa capacidade. A criação de um comitê de perdas, não sei se na rede de vocês têm comitê de perdas, tá? Geralmente tem comitê para tudo, né? Mas não tem o comitê de perdas. Gente, o comitê de perdas é justamente aonde você, de prevenção de perdas, vai sentar com RH, com operações, comercial, financeiro, para discutir os problemas. Mas eu sou do comitê de perdas, eu vou chegar e falar, e aí, gente, quais são os problemas? Não. Nesse comitê, você tem que chegar lá com as maiores perdas, com esses produtos que eu estou perdendo por data de validade, qual que está sendo o giro do estoque dele para mostrar para o comercial. Lembrando, de novo, dados e fatos, tá? Porque senão, gente, cai em descrédito. E esses dias também, escutando uma palestra de prevenção de perdas, a moça pegou e virou e falou, gente, hoje eu no comitê de perdas, eu não falo mais. Quem fala é o comercial, é a operação, é o RH. E é esse o propósito, essa é a evolução. Mas a prevenção de perdas, ela sempre tem que estar baseada numa pauta. Não é simplesmente criar um comitê de perdas para inglês ver e logo acabar. Tem que ser algo contínuo, tá? Promover o mapeamento de validade. É muito difícil, né? A gente falou muito sobre a questão de validade, como prevenção de perdas a gente acaba, né, um tema muito importante. Os sistemas, gente, geralmente você consegue saber, não o que, né, o que está na gôndola, o que está no estoque, mas você consegue saber quais são as validades que estão dentro da loja. Não sei se vocês já usaram essa informação dentro dos sistemas. Então, com isso, gente, o risco, ele existe em tudo. O nosso papel aqui é mitigar esse risco. Então, se eu tiver esse relatório, eu consigo pelo menos saber aonde, né, quais são os produtos que estão para vencer dentro das lojas. E as metas? Temos que traçar metas para a prevenção de perdas. Gente, é a prevenção de perdas que fatia o presunto? Não é. Então, a meta tem que ser... É a prevenção de perdas que compra o filé mignon com um giro de 23 dias? Não. Então, gente, comercial, operação, logística, tem que ter meta de perdas, tá? Por quê? Não adianta ficar só na perda. Você está lá para ser um intermediador, uma área de apoio, mas essas áreas, principalmente, têm que ter a meta de perdas. E aí, para terminar a parte de pessoas, a gente fala da questão do treinamento, né? O objetivo é manter o aprendizado e capacidade constante. E aqui, gente, quando a gente fala de garantir melhores práticas e gerar gerar um diferencial competitivo. Por exemplo, se tem alguém aqui do setor financeiro, sabe aqueles produtos, Vale Gás, recarga de celular? Muitas vezes, lá, quem que tem que vender esses produtos, gente? É o operador de caixa, não é? Não é ele que tem que oferecer? Como que eu sei que se ele está oferecendo ou não?
Se eu tenho uma equipe bem treinada, ele não tem aquele script de atendimento. Quando eu tenho script de atendimento, gente, seguido, eu vou gerar um diferencial competitivo. Porque, além do meu atendimento ser um atendimento completo, eu ainda estou gerando receita para a empresa de vale gás e de recarga de celular. Esses produtos estão na prateleira, gente? Precisa ter alguém repondo? É um produto que, rapidamente, né, ele tem uma margem ótima, mas que pode ser que o meu colaborador lá na frente de caixa não esteja oferecendo. Quando eu tenho o meu colaborador bem treinado, gente, eu gero um diferencial competitivo perante o meu concorrente. E tem concorrente pra caramba. E agora a gente vai falar um pouquinho de tecnologia. A tecnologia, gente, a gente falou de processos, falou de pessoas, e como o Éder até comentou na apresentação deles, da Par e Passo, não adianta eu ter a ferramenta se eu não tiver o processo e a pessoa treinada. E é a mesma situação aqui na tecnologia. O que adianta eu ter uma Ferrari e não saber o que eu vou fazer com ela? Mas a tecnologia bem utilizada, eu trago o quê? Mais agilidade, de novo, gente, mais eficiência operacional e mais segurança. Quando eu estou falando aqui de prevenção de perdas, mas eu não estou falando só da segurança. Eu estou falando de menos perda, de novo, menos perda, mais lucro e melhor atendimento. Então, vamos falar um pouquinho das tecnologias. Quando a gente fala do CFTV inteligente, o que vocês estão vendo aqui? É uma foto de um açougue, tá? Essa pessoa, ela está numa central fazendo a auditoria do açougue. Ela está vendo lá se, por exemplo, eu estou tendo carne bovina manipulada junto com frango. Ela está vendo se eu deixei, né, se o açougueiro deixou a carne ali, né, na área de manipulação no balcão por mais de 30 minutos, que aí começa a perder as características do produto. E se tiver algum problema, ela vai lá, entra em contato com essa equipe e aguarda a resolução. Aqui o exemplo que eu trouxe é do açougue, mas isso pode ser no FLV, pode ser em relação a EPIs que não estão sendo utilizados, a ronda de loja. Quando a gente traz para o CFTV centralizado, né, esses checklists que são aplicados, descentralizados, loja a loja, que eu preciso ter equipes na rua, a gente consegue, gente, dependendo do tamanho da loja, fazer pelo menos aí 2 auditorias diárias. E aí, lembra que eu falei do PDCA na prática, gente? Eu consigo ter aqui, aplicar toda a metodologia e ainda acompanhar a resolução do problema. Os benefícios e aderência aos processos. O que vocês acham? É mais fácil eu ter cada colaborador de, vamos supor, de segurança alimentar ou de prevenção de perdas, cada um numa loja, aplicando o checklist do seu jeito, ou você ter numa central uma equipe que está ali uma do lado da outra, sendo treinada ao mesmo tempo e tendo que fazer da mesma forma? Eu consigo mais aderência e mais conformidade entre as pessoas envolvidas no processo. Aqui, a integração do EAS e do CFTV. Como que eu faço para colocar um vídeo aqui? Será? Vamos ver. Será que se eu apertar? Aqui. Aqui, gente, vocês estão vendo, é um miliante, né? Ele está saindo com uma picanha, tá? E aí ele volta, ó, a antena disparou e ele, né, descarta aí o furto, né? Vamos colocar dessa forma. Quando a gente fala de EAS mais o CFTV, é justamente você ter a imagem do momento do disparo da antena. Com isso, você consegue identificar a postura, essa possível ocorrência, cruzar com o CFTV, identificar qual que é o meu ponto vulnerável lá na loja, que facilitou, talvez, o furto do produto, e também verificar o processo. Poderia ser, por exemplo, aquele cliente que a etiqueta não foi desativada, né, que foi um erro lá na frente de caixa. Poderia ter sido uma abordagem, eu consigo ver se ela
foi errada, não foi conforme os procedimentos da empresa, enfim. Então, quando a gente fala hoje tanto de antena e falando um pouco já do CFTV que a gente comentou, a gente tem esse conjunto de tecnologias que vai me gerar dados e vai ser possível o quê? Eu ter aquela questão de impedir, né, ou não chega nem a impedir, né, inibir a visita de furtantes, porque o que ele não quer é ser identificado. Um outro sistema que está tendo demanda no mercado, né, que algumas empresas de tecnologia têm, é o fiscal remoto. Os sistemas, né, de monitoramento de caixa, eles surgiram muito há 15 anos, né, a questão só da auditoria do caixa, tá? Mas aqui vocês podem ver, falando de novo da prevenção de perdas. Gente, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas a prevenção de perdas é uma pequena parte de segurança. A gente tem outras atividades que isso é importante os gestores olharem para a gente não se tornar despesa. Tá? Aqui, no caso, vou colocar de novo, deixa eu voltar aqui. Aqui, no caso, deixa eu ver se eu vou conseguir o vídeo, acho que não. Mas aqui, só para vocês entenderem como que funciona o fiscal remoto, né? Aquelas validações que são realizadas na frente do caixa, cancelamento de item, cancelamento de cupom, consulta, ao invés de chamar o fiscal de caixa, tira o telefone do gancho, essa ligação cai numa central. Com isso, gente, eu vou ter menos perda, porque eu estou tendo uma fiscalização das minhas operações mais vulneráveis, tá? Posso ter uma otimização de mão de obra, mas, principalmente, gente, um atendimento que demora minutos. Quem aqui, como cliente, nunca esteve na loja, se alguém da frente pede alguma coisa que tem que vir o fiscal de caixa? O que a gente faz? Nossa, agora vai demorar, né? Que saco, já fico olhando se tem outro caixa vazio. Aqui, gente, o atendimento, como vocês viram, é em segundos. Então, além da auditoria, o sistema também ele traz esse plus de ajudar o atendimento na loja. Um outro, né, benefício, como tudo é interligado com o sistema de comunicação, da mesma forma que eu faço a validação, quando também, nesse caso, registrou um uísque, aí o frente de caixa ele vai lá, tira a etiqueta antifurto, só que, gente, ele não registra, ele esquece. Aí, com alertas inteligentes, né, o que faz? A central vai ligar e vai conseguir evitar a perda na hora. Acaba, gente, os sistemas que funcionam de forma online, realmente ele consegue fazer o quê? A prevenção de perdas, além de atuar diretamente no atendimento, tá? Aqui é um pouco mais polêmico, né, que é a parte do reconhecimento facial. Acabou meu tempo, mas um minutinho eu termino. A parte do reconhecimento facial, só gostaria de chamar a atenção, né, em relação ao alinhamento com a LGPD, mas, né, tem muitas empresas aí, o Brasil é grande, e que as pessoas estão tendo certos cuidados, mas estão aplicando essa tecnologia, tá? Justamente porque eu acabo identificando, né, esses miliantes, quando eles, né, principalmente quadrilhas, né, que vêm na loja, e quando realmente retornam na loja, gente, eu nem vou usar a palavra abordagem, tá? A gente vai utilizar o termo o atendimento preventivo. O que a prevenção, né, não quer que aconteça, o gestor de loja, que aconteça a ocorrência lá na porta da loja. E a gente só consegue fazer isso se a gente for sinalizado de alguma forma, tá? Então, eu já tenho aqui a pessoa na minha checklist
Quando essa pessoa entra na loja, né, é disparado, tem um sinal, e a equipe que está lá monitorando na central já vai ficar atenta a essa movimentação, e o próprio gerente da loja pode chegar nessa pessoa e fazer aquele atendimento premium, né? Eu faço o atendimento para o humilhante, um atendimento premium, justamente para quê? Para ele saber, tá, que ele foi já identificado e para ele não voltar na loja. Com essa identificação, a chance reduz em 50% dele retornar na loja, tá? Que já é um número bem relevante, são dados estatísticos das pesquisas. E aqui, para finalizar, foi falado muito a questão, né, quando se falou do PROCON, a questão de preços errados nas gôndolas. Existe o sistema de gestão, né, de tarefas e rupturas, que justamente, né, além de verificar, né, fazer auditorias de gôndola para ver se os produtos estão disponíveis lá na área de venda, também fazem a auditoria de preço. E tudo isso, como vocês viram, a gente consegue evitar fiscalizações nas lojas, denúncias que vai causar um mal-estar, multas e etc. Aqui, pessoal, esse slide é justamente para mostrar a tendência, tá? Eu acho que depois até do que o Márcio Milan colocou, a gente tem que estar ligado, né, a esse slide como profissional de prevenção. Sistemas web, né? Eu estou aqui em Santa Catarina, eu quero acessar a minha loja, né, aonde ela estiver, com simples acesso à internet, auditorias em tempo real, para eu ter a intervenção do tempo real e evitar a ocorrência lá na frente da loja. Integrações das soluções IoT, justamente quando a gente fala da centralização. Imagina, gente, a gente tendo uma central, análises, auditorias dos setores de segurança alimentar, segurança patrimonial, EPI, prevenção de perdas, menos mão de obra, mais eficiência. E dashboard, que é justamente a questão de gerar os dados. E aí, falando do tripé da prevenção de perdas, né, a prevenção é uma área dinâmica e o conhecimento e a troca de informações desempenham um papel essencial para a melhoria contínua. Agradeço aí a atenção de todos. Se alguém quiser entrar em contato comigo, foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Muito obrigada.